explicar por você mesmo. Se você quiser falar sobre o vídeo que apareceu da criança e tudo mais, e explicar Até pra todo porque mundo. muita gente tá no chat agradecendo a gente ter convidado o senhor, que a gente tá aqui hoje desmentindo várias fake news que criaram com o senhor. Então, nessa questão desse vídeo, a primeira questão, não existe interlocutor. Isso passou pela polícia. Olá pessoal, viva Cristo Rei. O padre Júlio Lancelotti, ele esclareceu algumas questões no podcast de Três Irmãos que ele participou recentemente. A questão das acusações contra ele de abuso sexual e pornografia. Pornografia não, e pedofilia. E além disso ele falou do diálogo interreligioso que aconteceu lá entre ele e aquela mãe de santo. Que ele recebeu um passe, uma espécie de benção, né? Da religião na qual ele estava visitando. Olha só esses dois cortes que eu selecionei aqui. Primeiro, o que ele fala sobre a questão das acusações contra ele. Nessa questão desse vídeo, a primeira questão, não existe interlocutor. Isso passou pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, passou pela Justiça. Uhum. Porque é uma montagem, é um deepfake. Não há o interlocutor. E isso está eu lembrei aquela questão do deepfake, porque o servidor é no Uruguai. Foi o que eu imaginei. Eu passei pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e pela Igreja, por perícias. Aí tem uma perícia viciada, que é a perícia da Hickman, como é o primeiro nome da Hickman? Da Ana Hickman. Da Ana Hickman, mostrando os erros do perito. Uhum. Porque aí a gente coloca que não existe neutralidade. Até esses dias um que está lá do lado da igreja falou para mim, você paga o perito? Eu falei, não, se eu pagar o perito, ele vai responder o que eu quero. Eu não vou pagar o perito para ele ser contra mim. Eu vou pagar o perito para ele ser a meu favor. Então, a arquidiocese contratou o perito, assim como os deputados que queriam me acusar e os vereadores contrataram os seus peritos, a revista Fórum contratou outros peritos. E o que há de comum em todos os peritos? Não há a pessoa de interlocução. Diz, ele está falando com o menor. Não há esse menor. Porque se ele teria aparecido. Olha aqui o menino, olha aqui a mãe dele, vai pedir uma indenização, olha aqui o pai dele. Não tem, ninguém sabe quem é esse interlocutor, porque ele não existe. O caso foi extremamente esmiuçado. Foi. Tudo que Inclusive tinha pela foi igreja, buscar. né? Tudo foi Inclusive buscar pela na igreja. Inclusive pela igreja. Que queria nada mais que a verdade. Então, a igreja tem uma comissão Sim. de peritos sobre isso. E a igreja não vai me poupar. Nunca. Se eu for culpado, eles vão me sancionar. Como o Ministério Público, porque eu sou tão poderoso que eu consegui convencer a polícia, consegui convencer o Ministério Público, consegui convencer a igreja, consegui convencer todo mundo. Então, se você pegar todas as pessoas que têm dúvidas nisso, podem procurar no Ministério Público as conclusões. Não há interlocução, aquilo é uma fabricação. E a revista Piauí fez uma matéria muito grande sobre onde aquilo foi fabricado. E deu os nomes no gabinete de quem aquilo foi fabricado. E as pessoas deixaram aquele movimento e foram falar com o repórter da revista Piauí. Eu não sabia. E eles disseram para o repórter, você pega a matéria na revista Piauí e a matéria conta aonde aquilo foi fabricado, quem fabricou, como é que foi feito. Tem uma reportagem, então, também sobre isso. Tem, na revista Piauí. Pontos, com significâncias, com achados. Sim, de quem fez, de como aquilo foi feito. Você vai processar essas pessoas, padre, esses deputados? Olha, algumas coisas estão sendo encaminhadas na investigação e na justiça. Para mim, o principal de tudo isso é ter a tranquilidade, porque uma coisa que você diz, você explica isso com tanta calma, é você saber que você não se reconhece naquela história. Que você não faz parte daquela história. Que aquela história, porque uma coisa é assim, até eu fui num programa uma vez na Rede Vida e chamava Prazer em Conhecer, qualquer coisa assim. E no final eles perguntavam para todos os convidados, quantas vezes você mentiu nessa entrevista? Nossa, eu não posso ir lá, não. Aí eu disse para eles, quantas vezes eu menti nessa entrevista, você que sabe. Porque quem mente, mente para que o outro acredite. Eu não vou mentir para você, para você perceber que eu estou mentindo. Minha mãe até dizia uma coisa interessante. Minha mãe falava assim, eu não minto, não é por virtude, é por comodidade. Porque você tem sempre que lembrar a mentira que você contou. Porque de um lado ou do outro. Então, eu tenho tranquilo de que a minha vida foi vasculhada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pelo Ministério Público. Será que eu tenho tantos amigos em todos esses lugares e tenho tanta influência?
passou pela comissão, a comissão do Ministério Público, inclusive é uma comissão especializada que só da questão de abusos de crianças. Eu esqueci até o nome dessa comissão, mas é uma comissão altamente especializada do Ministério Público. Pelo Judiciário, se tudo isso aí fosse real e comprovado, como muitos dizem, aconteceu, tem isso, tem aquilo, por que eu não estou preso? Por que houve tanta condescendência da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, da Igreja, os indígenas, quem for indígena? Não é assim. Você não é negro, mas você pode defender o povo negro. Claro que eles sabem melhor a dor que eles sentem, mas você pode ser aliado da luta deles. Você não é indígena, mas você é a favor da demarcação da terra indígena. Então, a gente tem que entender que existe a empatia. Exato. E o lugar social. Eu não sou morador de rua, mas eu defendo os moradores de rua e convivo com eles. Teve uma mãe de santo que abençoou o senhor. Não, ela me abençoou, Hã? Abençoou. Abençoou, né? E aquilo lá foi um gesto de empatia que o senhor teve com ela? É um gesto de diálogo interreligioso. Por que eu não posso receber a bênção da mãe de santo? Então eu sei o que eu não posso. Eu não posso fazer a mãe de santo interferir num culto católico. Então na hora que eu estiver celebrando a missa, eu não posso falar, a mãe de santo vem aqui e faz a consagração. Aí eu estaria incorrendo numa pena disciplinar. Sim. Ou eu estar paramentado e ir participar do culto de matriz africana. Agora, eu a encontrei no estúdio da TV Cultura em Belém do Pará. Ele estava junto. Até fez um vídeo explicando tudo isso. Ela beijou minha mão, eu beijei a mão dela, fiz a reverência a ela, porque ela é uma autoridade religiosa, e ela me abençoou. Aí disseram, isso é sincretismo. Sincretismo se eu tivesse usado no culto católico a linguagem da Umbanda e do Candomblé. Ou se a Umbanda e o Candomblé usassem o ritual católico. Embora esse sincretismo faz parte da cultura brasileira. Por que eles chamam a Imaculada Conceição dos católicos de Iemanjá? A gente tem que entender a história. Mistura, né? Os africanos no Brasil não podiam cultuar os deuses deles, os orixás e tudo. E eles tinham que venerar os santos católicos. Então eles deram um nome de um santo, de um deus deles para São Jorge, um para Nossa Senhora da Imaculada. Isso é o sincretismo. Eu fico me perguntando por que... Evidentemente, o que mais pega em relação ao padre Júlio Lancelotti são essas acusações que surgiram contra ele. Inclusive, diga-se de passagem, se vocês pesquisarem, dar um Google, essas acusações que envolvem sacerdotes, pastores, gurus, tudo quanto é tipo de gente que está envolvido com religião, não é uma coisa nova. Existem muitas acusações, inclusive algumas questões em relação a isso, né? São pautas de discussões sociológicas, antropológicas, de pessoas que acham que os padres não deveriam casar, porque se eles não casam, eles são reprimidos. E como é que eles externam essa repressão? Às vezes abusando, né, praticando abusos sexuais. E isso também envolve as outras religiões. Pessoas que acreditam que pessoas ligadas a religiões, por causa da questão da autoridade, usam a autoridade delas para oprimir as pessoas, principalmente numa questão sexual. Isso é uma discussão que existe. Isso é uma discussão muito problemática. Eu acho que o sacerdócio, ele está muito além dessas questões materialistas, físicas, e o sacerdócio é um sacramento necessário. Mas isso é um ponto de vista, né, católico, cristão. Não tem nada a ver não tem muito a ver com a discussão mais prática, sociologicamente falando. E o outro ponto é a questão do passe.